E cá estamos, eu acho. Sim. Bom, então, obrigado por vocês terem vindo, vocês estarem aqui. A ideia dessa oficina, ela não é uma segunda parte, mas ela é um segundo momento de um resultado. A gente fez no grupo do Telegram um desafio em setembro, e a minha ideia era oferecer uma oficina como um prêmio para quem conseguisse participar de todos os desafios. Acabou que o desafio foi perdendo importância para mim, porque ficou difícil de calcular os pontos de todo mundo. E aí eu achei por bem propor oficina para todo mundo, e a gente teve 2 horários que foram votados. Um que foi ontem, que a gente falou sobre tipos de narrador, e outro que é esse agora, que a gente está aqui junto. E a ideia desse encontro é pensar sobre reescrita criativa. Então, essa é uma ideia que eu gosto muito, de reescrita criativa, porque ela sugere que a produção literária, ela não é só sentar, colocar o texto no papel ou no computador e pronto, está resolvido. O trabalho da escrita mesmo, assim, o jogo de achar sentido com as palavras, ele começa quando a gente olha para o texto que está pronto e vai brincando com as palavras, encontrando outras formas de dizer o que a gente quer dizer. E para que a gente possa experimentar isso, eu vou convidar vocês a fazerem um exercício rápido. A gente vai ter 8 minutos, porque esse é um tempo que é suficiente para escrever um bocadinho. E é só um bocadinho que a gente precisa para começar a brincar com essa ideia de reescrita criativa. Como orientação, nesses 8 minutos, a sugestão é que vocês escrevam... Priscila chegou também. Chegou a Priscila. Oi, Priscila. Olá. Bem-vinda. Oi, tudo bom? Achei que fosse estar cheio hoje aqui. Pois é. Cheio. Mas tudo bem. Porque eu vi de ontem, aí só 4, né? 3, depois mais uma, 4, né? Aí eu falei, cara, hoje vai estar cheio, vai estar lotado, eu não vou conseguir chegar, né? Bem-vinda, vamos chegando. Eu ia passar agora a instrução de um exercício para a gente fazer. E aí eu sugiro que vocês façam, se possível, que vocês façam no computador, porque daí a gente consegue compartilhar os textos numa página com todo mundo junto. Isso já é o maior desafio para mim, fazer no computador. Porque o meu negócio é o papel e a caneta. Se não for possível, tá tudo bem. O exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai olhar depois frase a frase, então talvez seja um pouco mais fácil de a gente conseguir cuidar disso. De toda forma, deem preferência para fazer no computador, se for possível. Se não, a gente trabalha com o que dá e é isso aí. A proposta do exercício agora é que nos próximos 8 minutos, então vai ser curto, não vai dar tempo de fazer muita coisa e tá tudo bem, que a gente escreva uma cena, então um texto narrativo, em que 2 personagens se estranham. Uma cena em que 2 personagens se estranham. 8 minutos para escrever isso, eu vou tocar o pin quando acabar o tempo, e aí a gente volta e conversa a partir daí para poder trabalhar sobre reescrita criativa. Alice, curiosidade. 8 minutos é um tempo que você coloca da sua programação, assim, ou tem alguma coisa específica? Porque eu percebi que você usa 8 minutos, né? Assim, porque 8, não 7 ou 9, entende? Assim? Essa é uma pergunta legal, na verdade. O 8 minutos eu estou usando na oficina, então eu usei ontem, eu estou usando hoje, porque como a oficina tem 2 horas, ontem eu tinha programado fazer 6 exercícios, o que obviamente não deu. A gente conseguiu fazer 3. E com 8 minutos, brincando, já são 24, então já ocupa um tempo grande. A ideia, eu normalmente faço 5, na verdade. Eu pensei em 8 porque dá um pouco mais de fôlego. E só isso, assim, é arbitrário. Entendi. Ok. Então, 8 minutos, uma cena com 2 personagens em que eles se estranham. Eu aviso vocês quando acabar o tempo e a gente retorna. Valendo. Ok.
Ok, passaram-se 9 minutos para a gente poder fazer um pouco de escrita. Deu para escrever alguma coisa? Deu, mas não o suficiente. Essa é uma coisa interessante da gente já pensar, né? O que a gente considera suficiente ou não. Pensando que a gente teve 9 minutos de uma coisa que a gente não estava preparado, nem necessariamente inspirado para escrever e estava escrevendo sobre uma orientação nova, o que quer que tenha nascido talvez já seja um belo de um presente para o mundo, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente cuidar da maneira como é que a gente olha para nossa própria produção, com esse carinho de tipo, uau, nasceu isso aqui. E agora isso é adubo para a gente poder brincar. Ontem, quem participou, quem conseguiu ver, já conseguiu ver a gravação, a gente fez um processo de leitura e comentário dos textos que foram produzidos nos exercícios. A ideia hoje é que a gente possa explorar um outro lado. Então, eu quero convidar vocês, uma a uma, a fazerem uma partilha da primeira frase. Então, quem gostaria de começar? Só para que a gente possa fazer esse exercício e daí eu explico o restante dele em seguida. Mas é para ler? Marinha. Isso, a gente vai compartilhar uma frase do que foi escrito, só. Uma frase. Isso. Quem Posso? pode? Pode, eu ouvi um posso. Marina. Marina. Então, vamos começar com a Marina. Deixa só eu compartilhar minha tela assim. Marina, lê pra gente a tua frase. E lê devagar para que eu possa copiar. Tá. Sentada no sofá, fazendo Desculpa, eu parei de escutar. sentada no sofá fazendo unha, ela me olhava fixamente Uhum. enquanto eu varria a casa Ok. e passava o pano de chão. Essa é a frase? É. Perfeito. Sentada no sofá fazendo as unhas, ela me olhava fixamente enquanto eu varria a casa e passava o pano de chão. Uma coisa que a gente precisa... Uma coisa que eu acho legal que a gente tem em mente sempre é que não existe... droga, não consigo mexer no texto. Isso aconteceu ontem também. Saco. Não existe algo que seja inerentemente bom ou ruim quando a gente está falando de escrita. Existe aquilo que alcança o meu objetivo quando eu escrevi, e esse objetivo normalmente, da maneira que eu entendo as coisas, vai passar por um de 3 lugares. Vocês enxergam enquanto eu estou digitando ou só depois que eu... Tipo, vocês estão vendo esse tracinho que eu digitei já? Sim. Ah, perfeito. Adoro isso. Então, existem 3 coisas, mais ou menos, que um texto normalmente... Que uma coisa que eu considero um bom texto, com aspas aí, ele vai poder fazer. Uma dessas coisas é avançar a narrativa. O que isso significa? Se eu estou contando uma história, eu quero que as coisas aconteçam, que as coisas andem e que aconteçam transformações. Então, o personagem muda de opinião, o estado emocional do personagem muda, a situação geral se transforma, esse tipo de coisa. Isso é avançar a narrativa. Essa é uma das coisas que, normalmente, a gente pode buscar para avaliar se um texto está trazendo qualidade para o texto, se uma frase, um texto, uma situação está trazendo qualidade para o texto geral. Além de avançar a narrativa, a gente tem uma segunda coisa, que é aprofundar o contexto do ambiente dos personagens. Ambiente e personagens. Ou seja, algo que me ajude a conhecer melhor
sobre o que está acontecendo na cena, na história e tal. Ou seja, quem é o personagem, que lugar é esse, qual é a cultura, esse tipo de coisa. E tem um terceiro nível, eles são mais paralelos do que níveis de profundidade, propriamente dito, que é proporcionar uma experiência intelectual ou estética. Da maneira como eu entendo escrita, essas são as três coisas que a gente tenta fazer enquanto a gente está contando uma história. Avançar a narrativa, aprofundar o contexto do ambiente e personagens e proporcionar uma experiência intelectual ou estética. Como é que a gente faz isso? A gente avança a narrativa basicamente com coisas acontecendo. A gente aprofunda o contexto do ambiente e personagens contando para o leitor sobre esses ambientes, esses personagens, dizendo o que está acontecendo, e isso nos dá informação. E a gente proporciona uma experiência intelectual ou estética por meio da linguagem, principalmente. Então, um texto mais poético pode estar proporcionando uma experiência estética. Eu gosto de usar esses três elementos como uma espécie de uma matriz para eu poder pensar se uma frase ou outra que eu escrevi está fazendo sentido no texto como um todo. E às vezes eu escrevo uma frase que eu adoro, mas ela não está avançando a narrativa, porque não tem nada acontecendo com os personagens. Ela não está aprofundando o contexto, então o leitor não está aprendendo mais sobre a situação geral, sobre os personagens, quem eles são, e não está proporcionando uma experiência intelectual ou estética, porque às vezes é uma frase simples, que não desafia, que não leva a pensar, que não provoca sensorialmente a pessoa, esse tipo de coisa. Nesses casos, eu geralmente escolho reescrever ou tirar a frase porque eu acho que não está contribuindo para o meu texto. E eu gosto de usar isso como essa matriz para poder olhar para as coisas. Aqui, o que eu estou vendo, tá? A narrativa em si não está avançando porque a gente tem uma situação meio que estática. Tem uma coisa que está acontecendo, mas a situação geral não mudou. E tá tudo bem. Eu entendo mais sobre esse ela, porque eu tô aprendendo que essa ela fica ali, olhando, fazendo as unhas, enquanto esse eu tá varrendo a casa e passando o pano. Ou seja, no meu entendimento, a gente tem esse momento de aprofundar o contexto. Então, a gente não tá avançando a narrativa, mas a gente tem o contexto. E eu não diria que tem uma experiência intelectual ou estética acontecendo aqui. Isso é totalmente debatível, mas enfim. Mas é uma pequena avaliação a partir dessa lente, né? E aí, o que é o exercício que eu quero convidar vocês a fazerem agora? Eu gostaria que vocês reescrevessem essa frase umas 3 ou 4 vezes diferentes. E quando eu digo reescrever, não é copiar, é basicamente achar outras maneiras de dizer a mesma coisa. Então, eu quero manter a informação. Sentada no sofá fazendo as unhas, ela me olhava fixamente enquanto eu varria a casa e passava o pano de chão. Agora, um outro jeito de escrever talvez fosse, talvez fosse, enquanto eu varria a casa e passava o pano de chão, ela me olhava fixamente, sentada no sofá, fazendo as unhas. Ok, eu mudei a ordem da frase, isso já é uma reescrita. Dá para fazer outras reescritas mais complexas, mudar as palavras, etc. O convite é esse, é que a gente reescreva essa frase, se possível, olhando para esses elementos, mas não é obrigatório, porque daí a gente vai ter uma série de possibilidades que a gente vai poder trabalhar para poder dizer essa mesma coisa com outras palavras de outras formas. Então, eu convido vocês nos próximos 3 minutos a reescreverem essa frase de novo, de novo, de novo, tantas vezes quanto vocês conseguirem, das maneiras mais diversas e criativas que vocês conseguirem pensar. E aí a gente volta aqui para ouvir
e ver o que apareceu. Ok? Esta, não a primeira frase de cada um de nós, né? Esta frase específica. Essa frase específica. A gente vai ter a oportunidade de olhar depois a de cada um. Ok. Tá bom? Então... Você consegue colocá-la no chat pra gente copiar? É uma boa ideia. Eu não consigo. Eu vou Tem um papelzinho. Você tá pensando. Agora sim. Foi. Então, Ok, obrigada. vou contar 3 minutos e aí a gente retorna para cá. Valendo. Ok, tivemos 3 minutos para reescrever essa frase. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. Priscila, quer compartilhar alguma que tu escreveu? Posso. Enquanto eu me acabava de varrer e passar pano de chão na sala de casa, ela ficava lá, sentada no sofá, me olhando fixamente e fazendo as unhas. Uma coisa que eu aprecio nesse acréscimo é essa ideia do enquanto eu me acabava. Então a gente já está nessa reescrita trazendo mais informação sobre como o eu está percebendo a situação e está olhando para isso. Deca, quer compartilhar uma frase? Tá me ouvindo? Sim. Eu não trouxe nenhuma nova informação. Tá tudo bem. Enquanto eu varro e passo o pano no chão, ela para de fazer as unhas no sofá e me olha fixamente. Interessante. A gente tem 2 coisas que eu quero pontuar na tua frase. A primeira é a mudança do tempo verbal, né, que a gente saiu do passado, foi para o presente, e eu acho interessante observar o que acontece quando a gente está num tempo e no outro. E o que acontece é muito uma leitura nossa, assim, de entender o que a gente quer passar com o texto. E a segunda coisa é sobre ela ter parado de fazer as unhas enquanto olha. E essa é uma pequena mudança, mas que ela muda, ela transforma um pouco a situação. Porque agora eu espero que alguma coisa vá acontecer. A partir da ação da mulher que está sentada no sofá. Porque ela parou para olhar. É diferente de estar olhando e observando. Então tem uma tensão diferente no ar. E é legal observar como isso se constrói com pequenas mudancinhas. É uma coisa que eu senti falta, assim, como é que ela olhava e fazia unha ao mesmo tempo, né? Então, assim, numa primeira leitura, numa pergunta, aquela frase, né, como você estimula a gente a fazer, né? Eu já perguntaria isso, como que ela faz a unha e olha ao mesmo tempo, né? Assim, me olha fixamente, fazendo a unha e olhando fixamente, né? Eu também senti. Suzane. Achei ótimo. Oi, pode falar? A observação dela de fazer e olhar ao mesmo tempo não tem jeito, tem que reconstruir a frase. E esse é o tipo de coisa que a gente só vai percebendo nessas reolhadas, né? E é bem isso mesmo, é ir testando a frase para ver se funciona, para ver se corresponde à realidade, para ver se é possível. Suzane, quer ler pra gente uma das suas frases novas? Lá vem ela de novo. Aproveitou que eu sentei no sofá para fazer as unhas, para vir esfregar a porcaria do chão que já tá limpo. Levantei a cabeça e a encarei. A gente teve agora uma outra mudança que é, inclusive, de ponto de vista, quem é que está narrando a história, a partir de onde a gente está acompanhando o que acontece. O eu que varre a casa dá lugar ao eu que senta, e eu acho sempre muito curioso como a primeira pessoa, ela tem o potencial de fazer a gente se conectar muito, muito, muito maior do que
a terceira pessoa, por exemplo. Porque a gente está na pele de quem está narrando a história. A gente está sentindo e pensando juntinho, que é o mais próximo de como a gente experimenta a vida. Interessante. Olha, uma coisa que eu acho interessante também, Thales, é aquilo do ponto de vista de quem está escrevendo, né? Assim, de quem está recebendo a tarefa para fazer, né? Enquanto eu reescrevi 4 vezes. E aí eu fiquei pensando que, de certa forma, nessas 4 vezes, eu só estava no ponto de vista da mulher que estava varrendo, e nesse ponto de vista daquilo ali ser uma coisa ruim para ela, enquanto a outra estava se embelezando ali, sabe? Ela está sentada e eu tô... E aí eu queria escrever, fiquei pensando em escrever uma forma que não fosse uma desvantagem para ela estar ali varrendo, mas eu não conseguia colocar isso porque na minha cabeça, ao receber as instruções, eu me proibi de mudar essa referência, entendeu? Por enquanto a gente já teve pelo menos 3 coisas que foram modificadas nessa brincadeira, né? Tempo, ponto de vista, emoção, sentimentos. E eu acho que isso que tu trouxe, Priscila, é muito real. Quando a gente olha para um texto ou para um trabalho criativo a partir de uma instrução, às vezes é difícil de a gente extrapolar essa instrução. 2 comentários sobre isso, né? O primeiro é que dentro do ninho a gente brinca que as pessoas podem tudo, inclusive ignorar o que a gente convidou a pessoa a fazer, se tiver uma boa intenção por trás disso. E muito por causa desse cuidado para que a criatividade flua como quiser fluir, e aí a gente vê o que acontece. Essa é uma coisa. E a outra é até uma coisa que eu comentei ontem na oficina com a Suzane, sobre quando a gente faz reescrita, e que, nesse caso, como tu escreveu 4 frases, eu estou entendendo que foram uma atrás da outra, de cuidar para que as nossas reescritas, elas não passem diretamente por cima do que veio antes. Então, em vez de eu só ir mudando a frase que está aqui, eu escrever de novo, justamente para poder abrir espaço para essas variações. E a principal ideia dessa oficina de hoje é que no contato com como outras pessoas estão escolhendo fazer o exercício, a gente vai expandindo as possibilidades que a gente mesmo percebe, que talvez a gente não percebeu agora, mas quando a gente fizer a próxima rodada, a gente já vai ter tudo isso aqui de repertório possível para brincar e mais ainda o que vier. Mas, assim, regra também passa a ser, de certa forma, desafiadora, né? Porque, assim, se dentro da minha regra, que eu criei a partir do que você falou, eu não posso mudar o ponto de vista, né? Eu preciso mudar o que, vamos dizer, eu não posso mudar, não posso mudar o ponto de vista, eu preciso mudar a forma de enxergar dessa personagem, que seria a principal, né? Se eu quero falar o contrário, né? Assim, aí eu já começo a criar um monte de situações, assim, tipo, se ela fosse uma mãe dizendo, sei lá, que bom que eu posso proporcionar esse momento para minha filha, ela não tem que ficar aqui varrendo, né? Ou então pensar que como desconstruir a ideia de que varrer e passar pano é uma coisa negativa, né? Em termos de tarefa, né? Assim, ela vai me dando um outro leque de exigências, né? Sim. E sobre isso também, outra coisa, né? Quando a gente fala de regra, a gente está falando... Quando a gente fala de criatividade, uma das principais maneiras de fazer a criatividade fluir é justamente colocar margens. Porque é possível. O que acontece? Pensa, a criatividade é tipo um oceano. A gente cai lá no meio, a gente vai afogar, é muita coisa, socorro, não sei o que eu faço. E isso acontece direto nos encontros do ninho, assim. O pessoal chegava, agora não acontece mais tanto. Tá 2 anos que eu não escrevo. Tá bom. Tu tem 10 minutos para escrever uma cena assim, assim, assado. Vai. Mas vai. Pronto, a pessoa escreve. Por quê? Porque tem a margem. Então, esse é um truque que a gente pode usar, inclusive, para a vida. Não tá conseguindo escrever? Acha um desafio. Então eu não posso escrever com palavras que comecem com A. Beleza. Deixa eu ver o que acontece. Bom, aqui não tem. Palavras que começam com E. Ok, eu tenho que tirar o enquanto. E vou brincando, e o ela. E vou brincando e tentando achar jeitos. Eu acho que a principal coisa que eu quero que o mundo aprenda com o ninho é brincar.
Eu quando faço as oficinas, o que eu chamo de grupão de escrita criativa, né? E aí boto todo mundo para fazer. E aí vou dando várias margens, várias, assim. Aí as pessoas falam, meu Deus, como é que eu vou fazer um texto que cabe isso tudo? Aí tem, sei lá, 15, 20 minutos depois. A gente abre o microfone para cada um ler o seu. Várias maravilhas que saem ali de pessoas diferentes que receberam as mesmas regras, as mesmas margens, né? E fizeram várias coisas. E aí, assim, esse medo de tanta regra acaba virando uma super possibilidade, né? Inclusive de botar palavras que não tem nada a ver com o contexto, assim, palavras que você diz, meu Deus, como é que eu vou usar essa palavra aqui no meio? E entra a palavra lá, né? Bem bacana. Para mim funciona prazo. Se eu tiver um prazo, o texto sai. Se não tiver um prazo... exatamente. Prazo é forte. Prazo pega. É uma espécie de margem, né? Sim, sim. Uma margem temporal. E eu acho que isso é importante, né? A gente descobrir o que funciona pra gente e dar um jeito de usar. Então, tem gente que precisa, ou que aproveita muito bem quando tem um grupo cobrando. E acontece. Eu lembro que em janeiro eu fiz um desafio no Ninho que eram 21 dias de escrita. E aí a gente tinha os grupos em que as pessoas podiam se acompanhar. E o fato das pessoas estarem postando lá todo dia que estavam escrevendo e tal, fazia com que outras pessoas se sentissem motivadas a continuar escrevendo. Isso não funciona comigo, pessoalmente. Comigo também não. Eu fico achando que eu vou me sentindo péssima. Todo mundo está fazendo e eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Nossa, então, para mim é o oposto completo. E é isso que é legal, né? A gente aprendendo o que funciona para cada pessoa e como é que a gente pode abrir essas margens e lembrar as pessoas que essas margens são opcionais. Não precisam ser, se a pessoa quiser se desafiar ao máximo, mas ao mesmo tempo, se ela está travada, a gente acha um jeito de destravar. Marina, lê pra gente uma das suas novas frases. As outras que eu fiz, aqui, Isso, ó. uma delas. Eu consertei. Consertei a primeira. É ótimo. Sentada no sofá, fazendo unha como sempre. Hora ou outra ela me olhava fixamente enquanto eu varria a casa e passava o pano de chão. Legal. Tá bom? Eu achei interessante essa mudança do hora, justamente esse conserto, entre aspas. Digo entre aspas porque não tinha nada. Eu não quero partir do princípio de que havia uma coisa errada. E uma outra coisa que eu fiquei pensando agora, uma outra possibilidade, a gente pode representar, a partir dessa frase mesmo, alguma mudança nas expressões. Então, em vez de sentada no sofá, de que outra forma eu poderia dizer exatamente isso? Me deu. Uma das coisas tranquila no sofá, fazendo as unhas, também passa a ideia. A gente não vai saber se ela está sentada, deitada, fazendo pirueta, mas a gente vai entender sobre o estado dela, funciona. Jogada no sofá, ou eu tava tentando pensar em alguma coisa que representasse essa ideia de estar pesando no sofá, sabe? Espraiada no sofá. Estatelada. Jogada já foi. Largada, gosto. E esse é um outro jeito de fazer essa reescrita. A gente pode reescrever a frase inteira, mas às vezes a gente pode escolher uma palavra ou outra. Então, olhava fixamente, me encarava, me fitava, me mirava, avaliava, media. Isso é mais fácil de fazer com verbo, na verdade, porque verbos têm uma variação bacana.
E eu super recomendo que a gente faça isso com verbos mais comuns. Então, ser, estar, haver, ter, esses verbos que a gente coloca em tudo que é lugar. Sempre a gente pode pensar em outras formas de dizer essas coisas. Sim. Tá fazendo sentido isso? Sim. Sim. Porque o verbo, pelo que você está falando, ele vai dar também uma qualidade à personagem, né? A situação que ela se encontra. O verbo vai ajudar a especificar a característica dela naquela situação, né? Sentada é muito geral, é uma ideia geral. Jogada ou estatelada, especificar melhor o estado dela. Inclusive, se a gente for fazer a gente for pensar com relação a outra personagem dali, né? Que essa pessoa está jogada no sofá enquanto eu estou varrendo, então para mim, para eu que estou varrendo, ainda é pior ainda ela estar jogada no sofá, é pior que ela estar sentada no sofá, né? Sim, e isso, inclusive, é legal da gente pensar, né? Porque essa frase, ela está sendo construída a partir do eu. Então, quem está contando isso é o eu. O jogada, o estatelada, o folgada no sofá vem do eu. Então, é o eu que está dizendo isso. Folgada. É o julgamento do eu, né? Sim. Ok. Essa foi a frase da Marina, né? Isso. Tá. Quem gostaria de nos oferecer a primeira frase do original agora? De volta. Posso mandar. Tá. Pode Então, ser? quero pra gente no chat, Priscila, que fica mais fácil. É isso que eu ia dizer. Ai, peraí que eu fiz agora uma besteira. Eu fui... Ao invés de apertar o Ctrl C, eu apertei o Ctrl V. Botei a outra frase em cima da minha. Mas se tu apertar Ctrl Z, não volta? Então tá. Voltou! Olha, até esqueço dessa função. O lamento fala mais forte. Ok, deixa eu copiar aqui para nossa tela a frase. Ok. Gabriel desceu para brincar no parquinho, daquele jeito que só ele sabe brincar, subindo no teto da casinha. Então, a gente vai ter agora 3 minutos para reescrevermos essa frase tantas vezes quanto a gente quiser, brincando com o tempo, com ponto de vista, com emoção, sentimentos, expressões, o que a gente estiver a fim de fazer com essa frase. Ok? Então, 3 minutos. Valendo. Ok, passaram-se nossos 3 minutos. Vamos ver o que a gente conseguiu fazer. Então agora a gente está olhando a frase: Gabriel desceu para brincar no parquinho, daquele jeito que só ele sabe brincar, subindo no teto da casinha. Quem pode ler pra gente uma das frases que reescreveu? Eu posso ler, eu mesmo. Pode ser? Você prefere outra pessoa? Pode ler. Subiu no teto da casinha de novo. Ok. Fiquei na dúvida se isso era uma reescrita. Mas fiquei pensando na coisa do ponto de vista de outra pessoa. Entendeu? Ah, justo. Deixa eu brincar. Tem algo aqui que vale a pena a gente ver, né? Que é aquele jeito que só ele sabe brincar. Das duas, uma. Ou é algum personagem que está olhando e dizendo e contando a história, ou essa voz da narradora, do narrador, comenta sobre os personagens. Então, a gente tem isso. Com essa nova frase, a gente tem esse de novo, que ele não necessariamente tem essa mesma questão da voz narrativa sobre o personagem.
O de novo, ele pode ser uma coisa factual, pontual. E aí isso pode apontar a gente para outro lugar. O que eu acho interessante de destacar é que a gente perdeu essa informação de subindo no teto da casinha, que eu particularmente gostei dessa ideia de subir no teto da casinha e fiquei pensando, gente, que criança é essa? Meu filho. E isso diz uma coisa legal, assim, sobre como é que funciona a escrita, né? Quanto mais concreto um dado sobre um personagem, sobre um ambiente, etc., mais fácil fica a gente identificar e entender mais sobre esse personagem, conectar melhor com ele, etc. Então, uma criança que sobe no teto da casinha, e esse é o jeito que só ele sabe brincar, isso começa a construir um perfil tão único que, em relação ao Desceu de Novo, tem pesos diferentes nessa noção aqui de aprofundar o conhecimento no contexto dos personagens. Mais frases. Posso ler? Denise, Marina. Posso ler? Pode. Gabriel desceu para brincar no parquinho. Em vez de entrar nos brinquedos como as outras crianças, subiu no teto da casinha mesmo depois de eu pedir tanto para ele não fazer isso. Por que eu não posso ter um filho quietinho? Quero não. Quero não. A gente tem agora essa inclusão, né, desse ponto de vista e de uma ideia, vou botar aqui se couber, e de uma ideia nova, que é essa vontade de ter... Vai passar por cima, sabe? Não. Que é essa vontade de ter um filho normal. Muitas aspas nesse normal. Muitas aspas nesse normal. Por isso que eu falei não quero não. Então, legal essa... Pois é, eu quando era criança era igual o Gabriel. Eu ia logo direto fazer a besteira. Mas quando eu li a frase, me veio daquele jeito que só ele sabia brincar, como se fosse... Aí eu imaginei um lamento da mãe, de repente, desse ponto de vista, né? Uhum. E isso nos ajuda a decidir o que a gente quer ou não passar com o nosso texto. Eu quero que a mãe lamente, isso leva o texto para um lugar. E super possível, dependendo do texto que eu estou escrevendo. Eu quero que isso seja uma característica única dele, assim. Exato. Só ele sabe fazer, né? Aí a gente vai o texto para o outro lado. Então, essa é a questão fundamental para a vida. O que o texto vai ter ou deixar de ter vai sempre, sempre, sempre depender do que eu quero dizer com ele. Do que eu quero que o meu leitor pense e sinta. Oi. Essa é a grande questão. Denise, pode ler uma dessas frases? Uma esse Gabriel é só descer no parquinho para subir em cima da casinha daquele jeito que só ele sabe brincar. A diferença é esse Gabriel. Sim. E sabe que isso traz toda uma outra voz para o teu texto, porque tem uma oralidade aí. Tem quase uma expectativa de que esse texto seja lido em voz alta e não lido com o livro na mão, sabe? Eu quero que alguém me conte isso. Esse Gabriel tem esse tom diferente que às vezes a gente consegue colocar com esses marcadores de oralidade. Então, eu gostei particularmente disso. De destacar isso, especialmente. Tem uma outra que eu fiz também que acho que também tem essa mesma marcação aí, que é desce no parquinho e já sobe no teto da casinha. Só o Gabriel mesmo. Sim. É mais a mesma coisa, né? É essa mesma lógica, esse mesmo recurso que você está usando nos dois casos. Contação de histórias. Uhum. Total. Marina, lê pra gente uma frase?
Aqui, ficou assim. Subindo no teto da casinha. Era esse o jeito que só ele sabia brincar, quando descia para o parquinho. Ok. Interessante. O... Eu tô pensando como é que eu me sinto em relação a começar ou terminar a frase com subindo no teto da casinha. Eu não sei dizer por quê. Eu achei levemente mais poética essa nova versão. Eu realmente não sei dizer por quê. Mas eu acho que tem algo de rebuscado que me remete a um tipo de literatura que eu estou acostumado a pensar como refinada e lá. Talvez seja isso, mas não sei. Como é que foi para vocês essas duas frases? Eu gosto muito de ler poesia, eu acho muita influência poética na minha escrita. Tem um ritmo, né? Um ritmo, assim, cadenciado, né? Que remete à poesia, talvez. Pode ser. Eu acho que já sendo o verbo dizendo a ação, né? A ação acontecendo, né? Como se já subisse na casinha junto, né? Subindo no teto da casinha, eu que tô lendo, já tô subindo na casinha junto, né? No teto da casinha. Que a primeira palavra já me bota lá nessa ação, né? A primeira palavra já sendo um verbo acontecendo, né? Já me coloca nessa ação de estar subindo. Interessante. Acho tão bonito pensar sobre isso. Pensar sobre como é que as frases nos afetam. Eu acho isso tão gostoso. Também gosto. Não, e acho bacana também, assim, ouvindo uma ou duas frases de cada uma e olhando aqui eu escrevi e as outras que eu reescrevi e nenhuma é igual. Isso é mágico, né? Eu acho isso daí é o mais incrível para mim. Dá vontade de pedir, mandem todas vocês para mim, que eu quero só... Manda todas as frases que escreveram, manda tudo para mim, eu quero todas elas, assim, para olhar e pensar, sei lá, pensar no momento em que vem a ideia de, será que dava para ser um pouquinho mais normal? Ou no momento que vem a ideia dessa delícia do subindo na casinha, ou no momento que vem a ideia dessa coisa de jeitinho que só ele sabe fazer, né? Você vê todas as valorizações assim, de uma situação, a criança fica muito mais encantadora. Uhum. E um destaque, né? A gente está lendo só a primeira frase de cada texto. A gente nem sabe o que veio depois ainda. E isso também é mágico. Não sei se isso é bom. A gente já está na magia, daqui a pouco cai todo mundo dentro de um buraco. Se a gente for fazer isso intencionalmente para melhorar, trabalhar mais um texto específico, eu acho que faz sentido ler tudo primeiro para entender para onde que o texto vai. Porque se a gente faz isso só com uma frase, como a gente está fazendo, a gente corre o risco realmente de mudar tudo e aí a gente vai ver a próxima frase e quebrou. Então, essa é outra coisa, né? Quando a gente fala de texto ele é meio fractal. Então, uma frase, ela vai fazer sentido dentro de si mesma, mas ela tem que fazer sentido no parágrafo, que vai fazer sentido no capítulo, que vai fazer sentido no texto inteiro, que vai fazer sentido na trilogia, que vai fazer sentido... E é bem difícil fazer isso acontecer de forma consistente, trabalhoso, etc. Esse tipo de exercício não ajuda, porque a gente está justamente abrindo possibilidades, e o exercício da escrita, ele é esse abre e fecha constante. Então, a gente abre possibilidades, escolhe e fechou. E uma vez que a gente fechou alguma coisa, essa coisa não pode abrir mais. Porque senão a gente deixa... Isso é verdade, né? Isso não deixa de ser verdade também, né? Assim, imagina se lá na frente... Ué, mas não era isso que tinha acontecido lá? Não entendi. Voltou, é outra coisa agora? Exato. E isso acontece com muita frequência. Porque tem o lugar das ideias, tem o lugar do texto escrito, e tem esse meio lugar que é a gente escrevendo e às vezes a gente acha que colocou uma ideia incrível que a gente teve, mas a ideia não foi papel. Ou a gente não conseguiu expressar a ideia, ou a gente expressou de outra forma, ou a gente mudou de ideia. O personagem que muda de nome. Ah, sim. Olho que muda de cor, cidade que transforma, detalhes
detalhes são os piores, mas aí a gente tem revisão para isso também, né? Para caçar essas coisas. Você tem várias formas de fazer revisão para caçar coisas específicas. Eu acho que é o meu jeito preferido de revisar. A gente tem mais uma pessoa. Eliane. Olá. Tá conseguindo nos ouvir? Talvez não. Bom, se conseguir nos ouvir, dá um oi. A gente está fazendo exercícios a partir da primeira frase de cada pessoa. Então a gente teve... Deixa eu anotar porque eu vou esquecer. A primeira foi da Marina. E aí a gente teve agora a da Priscila, né? Então, socorro. Priscila. Ok. Quem pode ler pra gente a sua frase a seguir? Isso aí. Então, por favor. Aliás, desculpa, Denise, pode mandar no chat? A cabeça da pessoa. Eu não sei como é que faço isso. Então lê pra gente que eu mando no chat. A moça veio chegando pelo corredor, sorriso afivelado no rosto, enquanto eu empurro o carrinho mais rápido, porque não faço ideia de quem ela é. Enquanto empurro o carrinho mais rápido, porque não faço ideia de quem ela é. Ok. Então, copiei, mandei no chat. E agora eu vou escrever aqui. Então, a moça veio chegando pelo corredor, sorriso afivelado no rosto, enquanto empurro o carrinho mais rápido porque não faço ideia de quem ela é. Eu só preciso dizer que eu me reconheço nessa situação. Eu faria a mesma coisa. Ai, gente, que vergonha. Então, a gente vai ter 3 minutos para reescrever essa frase. E aí, a gente retorna com as nossas reescritas. Valendo! Tivemos nossos 3 minutos para escrevermos novas frases. Vamos ver o que a gente conseguiu criar. Deixa eu anotar aqui que esse texto foi... Peraí, deu branco. Esse foi da Denise, certo? Isso, obrigado. Aqui. Então, Denise. Então, quem gostaria de ler para a gente primeiro? Posso ler? Vai, Suzane. Vai lá, Suzane. Estava distraído, empurrando o carrinho no supermercado, quando me deparei com os olhos esbugalhados de uma moça me encarando. Não fazia ideia de quem era. Sem graça, apertei o passo, fugindo de lá. Ok. Acho que a única coisa que eu quero destacar nessa frase são os olhos esbugalhados. Essa é uma expressão tão cartunesca para mim que quando eu leio, eu penso uma coisa tipo... E não me parece... Eu acho que eu fugiria não por não conhecer a pessoa, mas porque é uma pessoa de olhos esbugalhados me olhando. Parece meio um zumbi, né? Então, essa imagem que me vem com essa expressão esbugalhados. Achei curioso pensar sobre isso. O que mais? Você? Pode. Meu Deus, quem é ela? Ela tá me olhando, ela tá sorrindo. Jesus, ela me conhece. Se eu correr um pouquinho, acho que eu consigo passar direto. Faz cara de paisagem, Priscila, pelo amor de Deus. Olha pro lado, pega um pacote, faz alguma coisa. Esse já é beirando o desespero. Sim. E a gente tem aqui uma
uma coisa que chama fluxo de consciência, que é muito gostosinho quando funciona. E aqui está funcionando bonitinho. Porque o que acontece no fluxo de consciência? A gente está acompanhando, em teoria, os pensamentos do personagem enquanto a vida está acontecendo, e aí o texto está narrando o que acontece e os pensamentos se misturam, e daqui a pouco muda, e daqui a pouco tem outro lugar, e daqui a pouco está de volta. Então... Adoro escrever assim, Thales. Adoro, adoro. E geralmente quando eu escrevo assim, as pessoas vêm me perguntar, algumas ainda falam assim, meu Deus, Priscila, fiquei assim com tanta pena de você sobre o que estava acontecendo, sabe? Como se isso fosse, eu estivesse colocando toda uma tormenta para fora, assim. Já teve época de eu desistir de colocar texto, sei lá, colocava texto no Facebook, redes sociais. Desisti de colocar por conta disso, porque chegava num lugar assim de que as pessoas não entendiam aquilo como um texto, entendiam como uma agonia pessoal ou um pedido de clamor, sabe? Assim, mas é o que eu mais gosto de escrever, é isso. É interessante, né? E eu acho que isso acontece muito porque o fluxo de consciência, ele precisa estar na primeira pessoa. Precisa? Será que existe fluxo de consciência na segunda ou na terceira? Não sei, nunca vi, mas é uma pergunta. Mais de primeira. Oi? Acho que sim, é mais primeira pessoa. Eu acho que sim também. Então, ele tem essa proximidade da primeira pessoa e ele tem essa proximidade de pensamento, porque ele é menos uma descrição estática do que está acontecendo e é algo talvez ainda mais próximo de uma experiência cotidiana. Acho que isso explica talvez a reação das pessoas em relação aos seus textos. E aí ele fala de coisas que acontecem em microsegundos, assim, né? Tipo, enquanto o outro tá te olhando, você já pensou um turbilhão de coisas aqui dentro, assim, várias coisas, várias. E aí você vai listando, quando você lista, assim, então parece que é enlouquecedor, que não vai dar tempo, que você não consegue resolver, né? É tipo querer descrever como que se dirige, sabe? Assim, se você parar para analisar todas as ações que você tem que fazer para dirigir, você não dirige, né? É verdade. Como é que eu vou dar conta de botar a mão na marcha para pisar no freio, acelerar a embreagem, não sei o que, você fala, não funciona, não dá, não consigo. Se bem que pensando agora, a Clarice fazia isso, né? A Clarice de Festa. E o narrador dela era em terceira pessoa. Chamava de monólogo interior. Mas era um monólogo? Ela mesmo se referia a ela em terceira pessoa? Não, aí no caso era um narrador em terceira pessoa, mas existia um fluxo de consciência. Da personagem, né? Que era personagem narradora. Sim, a gente tem nesse caso esse monólogo interior, né? O que, quando a gente fala de fluxo de consciência, normalmente ele está mais se referindo ao texto inteiro como um modo de contar o texto, né? Então, eu acho que o monólogo interior se aproxima do fluxo de consciência, ele pode ser muito parecido com o que acontece na primeira pessoa. Quase certeza que a gente não usaria esse nome para essa situação específica, embora seja o mais próximo dentro da terceira pessoa. Legal. Marina, lê pra gente tua frase? Peraí, minha frase. Peraí. Eu não faço ideia de quem seja aquela moça com um sorriso afivelado no rosto, se aproximando de mim. Por isso eu empurro o carrinho mais rápido. Ok. Nessa frase a gente tem essa mesma expressão, né, do sorriso afivelado. E eu fiquei muito marcado por essa ideia, porque que essa... Eu não tenho certeza, na verdade, do significado do verbo afivelar. Eu acho que eu remeto unicamente ao senso de segurança, que eu acho que faz sentido pela imagem da coisa. Mas fiquei pensando... A minha imagem é um sorriso fixo. Ele está afivelado, ele está preso. Justo. Faz sentido. Lindo, sabe? Com a mesma expressão. Não conhecia.
A imaginação aqui já botou a pessoa com a paralisia facial que faz ela rir assim e não sai nunca mais. E o outro achando que tu tá me olhando, né? E eu achando que a pessoa tá me olhando, assim. Não, sei lá, é uma pessoa que vem sorrindo de longe na sua direção. Uau. Eu joguei no Google para pesquisar no dicionário. E aí a gente tem 3 significados do verbo afivelar. Primeiro, colocar a fivela em, então afivelar a correia do relógio. Segundo, por extensão, prender, apertar ou segurar com fivela, então afivelar o cinto. E terceiro, apresentar algo de maneira falsa, dissimular, representar. Pode ser, então. Mas não sei se ela era falsa, não tive essa ideia. Interessante. Interessante também observar, né, que quando a gente olha para algumas palavras, pessoas diferentes vão ler de maneiras diferentes. E às vezes... alguém que saiba, né, esse significado. Exato. Acho que é mais, assim, a impressão. Sim. Porque o afivelado, para mim, não significa... É uma coisa fixa, não é natural. É uma coisa assim... Um sorriso mais cordial, educado, uma coisa formal. Por isso é afivelado. Não é uma coisa espontânea, é uma coisa mais formal. Sei lá. Acho que é mais uma impressão. Acho interessante de pensar sobre, a partir disso, o que as palavras significam pra gente, que está lendo, com o nosso repertório, com o nosso vocabulário e tal, e o que as palavras significam, ou já significaram a ponto de estarem no dicionário. Porque isso também é interessante. O fato de uma palavra ter um significado no dicionário não quer dizer que esse significado vá alcançar as pessoas. E aí é um jogo a gente ir entendendo como é que a gente equilibra isso. O quanto a gente quer cuidar do que está na gramática, no dicionário, etc. E o quanto a gente está aberto a experimentar com outras possibilidades a partir de um uso mais cotidiano. É mais uma das questões que nos interpelam aí no nosso processo de sermos escritoras. Denise, quer ler pra gente a tua frase reescrita? Vejo o sorriso da moça se aproximando pelo corredor. Meu impulso é só empurrar o carrinho mais rápido. Nunca vi na vida, garanto. Vejo o sorriso da moça. Gente, não é assim que acontece. A gente olha pra pessoa, mas na verdade a gente só vê uma coisa. E aí, tipo, não é... Gostei, sabe? Eu gostei dessa ideia, justamente desse foco tão intenso. Porque não é eu vejo a pessoa sorrindo, eu vejo o sorriso da pessoa. Não vem o resto junto da informação, não importa o resto da informação, só importa o sorriso. Que engraçado. Isso é uma figura de linguagem, né? Que agora eu não lembro o nome. Você pegar a parte da coisa pela coisa toda. Só que eu não lembro o nome. É caça-crese. Ah, é? Caça-crese. É uma forma de metonímia. Nossa, não lembrava mais desse nome. Professora de português. Ah, você é professora de português? Ah, por isso. Eu estudei isso, mas não lembrava mais. Maria. Gente, eu vou sair. Eu vou ter que sair. Depois, tem problema? Não, só uma pena. Terminar de ver depois, você vai deixar disponível, não vai, o link? Eu tô gravando e aí eu vou mandar no grupo 1 hora ou 2 depois, quando eu conseguir subir pro YouTube. Tá. Obrigada, tá aí. Obrigado por ter vindo, Marina. Obrigada. Falou. Então, agora, Suzane, quer mandar pra gente a tua frase?
Vou colocar no chat. Por favor. Deixa eu copiar para cá. Ok. Espaço. Isabela afastou o corpo, desviando do beijo de Laura, enquanto ela, paralisada, encarou a amiga como um trem que já tinha partido. Então, 3 minutos para a gente reescrever essa frase e aí a gente volta já já. Valendo! Tivemos 4 minutos, por alguma razão, para escrever as nossas novas frases. Vamos de volta para a tela compartilhada. Ok. Então, posso falar? Diga. Me peguei com muitas questões. Primeiro, eu tive um pouco de dificuldade de entender o que significava um trem que já tinha partido. Depois, eu me peguei com dificuldade de entender quem é que estava paralisada. Se era a Laura ou se era a Isabela. E daí, na hora de reescrever essas 3 coisas, né, assim, Laura, Isabela e o trem, ficaram meio... Eu tive que... Vou optar por Laura, vou optar pela Isabela, depois vou optar pelo o que eu acho que significa um trem que tinha partido. E aí, o que eu acho que significa um trem partido com Laura e com Isabela, sabe? Assim, mas me deu uma espécie de... Não é bloqueio, porque saiu, né? Mas uma travinha, assim, para buscar primeiro o entendimento dessas coisas que eu não entendi. Principalmente do que era o ela. Assim, sabe? Quem era ela que ficou paralisada? Quem era a amiga que encarou a outra, né? Acho legal que você tenha destacado isso, Priscila, porque o que acontece com pronomes? Pronomes são promíscuos. Eles vão com qualquer um. E isso torna a nossa vida muito difícil, às vezes. Porque o que acontece? A gente tem o ela é a Laura, ou ela foi a Isabela? E, normalmente, o pronome vai colar no que está mais perto, no entendimento das pessoas. Só pode ser a Laura, né? Porque a Laura olha a Isabela. Desculpa, não ouvi. O ela só pode ser a Laura, porque é a Laura olhando Isabela. Ela foi com o corpo, desviando do beijo de Laura, enquanto ela, paralisada. Então... Não consigo achar como só pode, não, assim... Tentando fazer uma visualização dessa cena, né? Enquanto a Isabela afasta o corpo, a Laura fica sem entender nada, né? Tipo, a Laura, aí já fazendo toda uma especulação do que pode ser o resto da história, né? Mas assim, a Laura é como uma tentativa de que estava muito claro que aqui agora ia dando um beijo, então eu fui e tentei dar um beijo, e aí ela se afastou de mim e eu fiquei paralisada. Mas aí, para isso, assim, me dava a impressão de que ainda faltaria isso, que deixaria isso claro, né? Então também pode ser que seja a Isabela que ficou paralisada, assim, desviei o corpo e paralisei, não sei, fiquei bem perdida. Isso é muito pra gente entender, nesses momentos, assim, eu acho que é legal a gente lembrar que a gente não tá falando de certo e errado, né? A gente tá falando do que acontece quando pessoas estão lendo o texto. Não, de confusões. E aí isso é interessante da gente observar. Opa, rolou uma confusão aqui. E essa confusão do pronome, ela acontece com bastante frequência. Eu digo isso desse lugar de conversar sobre textos com várias pessoas há algum tempo, né? Então, por isso que eu uso essa expressão dos pronomes promíscuos, porque, de fato, assim, botou 2 personagens que respondem ao mesmo gênero e largou um pronome depois, pode ter certeza que alguém vai ficar confuso.
E é divertido. E pode ser intencional também isso, né, Thales? Assim, pode ser intencional na escrita, né? Bizarramente, na história da humanidade, qualquer coisa pode ser intencional. O que gera algumas experiências muito curiosas, eu devo dizer. Mas, enfim. Vamos ver, então, as nossas novas frases? Posso ler? Por favor, Danise. Isabela evita o beijo de Laura, afastando o corpo, enquanto a outra, paralisada, a olha como alguém que da plataforma fita um trem que já está partindo. Não, que já tinha partido, na verdade. Então, Pode ler de novo, por favor? Eu acho que eu perdi. Isabela evita o beijo de Laura, afastando o corpo, enquanto a outra, paralisada, a olha como alguém que da plataforma fita um trem que já tinha partido. Engraçado. Eu acho que tá mais claro pra mim o que tá acontecendo. Eu só não entendi, nesse caso, por que que é ela que tá olhando pra outra como um trem que tá partindo. Já tinha partido. Tipo, agora fez mais sentido pra mim essa expressão. Então, eu acho que assim, é como se a outra já tivesse se afastado dela. Então ela tá vendo como se a outra já tivesse partido da vida dela. Ela tá na plataforma parada e a outra já seguiu em frente. É essa imagem que eu tenho. Entendi. Ela fica paralisada porque ela se dá conta de que ela tá na plataforma e a vida da outra já andou. Ela não quer mais o beijo, ela não tá mais envolvida na coisa. Foi nesse sentido. Entendi. Nossa, total reconheço isso com metrô, com trem, com ônibus. É uma sensação. Eu acho que essa imagem ela é poderosa justamente porque ela se refere a algo que é tão cotidiano que fica fácil de reproduzir essa sensação, né? Gostei dessa. Quem segue? Eu continuo tentando analisar tudo e tentando analisar, inclusive, quais foram as escolhas que eu fiz nas reescritas, assim, enfim, decidi abandonar qualquer que seja a intenção aqui, porque nem nas reescritas que eu fiz eu estou conseguindo perceber, assim, a intenção. Mas vou escolher uma. Eu reescrevi 4 vezes, né? Vou escolher uma. E eu acho que essas 4 que eu escrevi nesse lugar do sentido mesmo, do que significa o trem partindo, de quem é quem, a tentativa de ser diferente. Mas vamos lá. Como quem vê um trem que já partiu. Foi assim que me senti depois da tentativa da Laura em me beijar. Ok. Ok. Interessante esse recurso de voltar para a primeira pessoa para criar o sentido, para criar uma outra forma de perceber esse sentido. Priscila, tu escreveu alguma vez que não fosse em primeira pessoa? Fora essa primeira frase? Alguma reescrita? Sim. Tá. Escrevi, foi a primeira. Quer dizer, escrevi 2 em primeira e 2... Tá. Bom, vamos lá. Como um trem que já havia partido, Laura encarou Isabela quando ela afastou o corpo, desviando do beijo. Entendi. Aqui também gera uma outra coisa, né? Porque se encarou a amiga como um trem... entendi. Entendi. Cadê meu alça? Confusa. Como se ela fosse o trem. É diferente. É o como. Porque a gente está fazendo 2 leituras diferentes. Eu posso encarar a amiga enxergando-a como um trem que já partiu. Ou, o que talvez tenha gerado um pouco de confusão, eu posso encarar a amiga como se eu fosse um trem que já partiu. E aí, eu acho que foi essa a leitura que causou um pouco de dúvida, porque eu consigo entender encarar a amiga como sendo um trem que já partiu, e
isso ficou mais claro quando a Denise leu a versão dela. Agora, imaginar a amiga sendo o trem, não, imaginar que eu estou olhando como se eu fosse o trem é que gerou um pouco de dúvida. Que incrível como uma palavra, pode levar a gente a criar novas expressões, porque agora de um jeito. Curiosa para saber qual foi a intenção real e quem é que ficou com cara de trem, de paralisada, de partido, tudo assim, de quem escreveu, né? Suzane, lê pra gente né? uma nova frase. Então, eu reescrevi. Ok. Paralisada. Pode falar? Sim, por favor. Paralisada, me afastei de Laura, me afastei de Isabela e não aceitou o meu beijo. Ok. Tentei botar de uma forma mais simples. Uhum. Nessa sua reescrita, ela é a mesma intenção da primeira frase? Na verdade, todas as leituras que vocês fizeram, acho que caberia, porque aí tem o texto depois, né? Sim. É interessante, né? A gente tem escolhas que a gente pode fazer nessa brincadeira da reescrita. Isso toca aqui, que a gente pode falar de algo mais simples ou a gente pode falar de algo mais complexo na maneira como a gente se expressa. E isso também passa pelas nossas escolhas de reescrita. Então, eu posso usar uma imagem, eu posso usar uma metáfora, eu posso ser direto. Então, percebeu que não ia rolar. Nossa, ok, tá, não é o mais direto possível, mas tem algo aí de direto. Ou aquele relacionamento vislumbrou o relacionamento como um trem que já estava partindo, chegou atrasado na estação, enfim. A gente consegue construir de diferentes formas. Tem um outro exercício que eu acho que vai ficar para alguma outra oficina, que é ampliar a quantidade de palavras que a gente tem para dizer alguma coisa. Eu adoro fazer esse exercício. Que é tipo, beleza, Isabela afastou o corpo. Como é que eu digo isso em 5 frases, ao invés de 4 palavras? E aí a gente vai brincando com essa elasticidade que o texto permite. Isso tem a ver com essa noção de simplicidade e complexidade, e que sempre, sempre, sempre vai depender do que a gente quer, de quem é o nosso leitor, se o leitor consegue digerir uma leitura mais complexa, se não, enfim. Acho que a gente tem coisas para olhar nessa brincadeira. Legal. Eu fiz uma... Oh, desculpa. Eu costumo fazer o contrário. Eu enxugo muito o texto. Não sei se é porque eu sou preparadora de texto, sou tradutora. Então, sempre que eu faço uma tradução, depois eu vou enxugando e vou tirando palavras. Esse é um exercício interessante porque é o contrário, né? Sim. E de novo, né? Vai depender do que a gente está a fim de fazer com o texto. Porque eu sou da opinião de que se eu consigo dizer a mesma coisa com menos palavras, fica mais poderoso. Agora, com frequência, eu não consigo cuidar de avançar a narrativa, aprofundar o contexto e proporcionar uma experiência intelectual ou estética com menos palavras. Então, escolhas. Ok, deixa eu fechar aqui essa tela. Tchutchu. Então, gente bonita, a gente está chegando ao final da nossa oficina de hoje. Eu queria ouvir de vocês questões, dúvidas, ideias, sugestões, comentários, elogios, mais elogios, críticas, proposições, qualquer coisa que vocês gostariam de partilhar neste finalzinho de roda. Curiosidade para saber o resto das histórias que cada um escreveu, né? Sem dúvida, porque fica pensando na coisa do pedido, né? De ser um momento de estranhamento. Então, assim,
qual seria o momento de estranhamento? Assim, acho que nesse da Isabela e da Laura ficou mais claro ali, o que realmente foi o ponto. Já nessa primeira frase já rola um estranhamento, né? Agora, já nas outras duas situações, não me parece tão... Assim, do supermercado, dá até para a gente começar a imaginar o que é, mas aquilo ali virar um estranhamento, né? Não assim, chegou no estranhamento. Chegou, dá para perceber que é a partir dali, mas, né? E daí de subir no teto da casinha fica mais distante ainda essa coisa do estranhamento, né? Onde é que talvez a maneira como a criança brinca, né? É um estranhamento, né? Porque só ele sabia brincar daquele jeito. Sei lá. E isso também é legal da gente ver, né? Como é que... É isso tudo na imaginação da gente, né? Porque a gente não sabe de fato qual foi a situação de quem escreveu. Eu ia falar exatamente isso, porque na frase da Priscila tem alguém que está observando a criança. Eu interpretei como a mãe, como todo mundo, só que poderia ser qualquer outra pessoa, outra criança, um estranho olhando. Interpretou como a mãe. E eu que escrevi o texto, não lendo o resto do texto, mas eu digo que esse aí não é o ponto do estranhamento, por exemplo. Sabe, assim, o estranhamento no sentido de embate, assim, qual foi o ponto de estranhamento? Ainda nem foi dito, né? Assim, ficou mais distante. Isso é bem curioso, assim, gera curiosidade mesmo, né? Querer saber. Tipo, porque para interpretar o estranhamento, eu fiz todo um background da mãe que achava que o filho não era normal. E aí, não sei o quê. Mas isso é muito legal. Gostei também. Bom, gente, eu quero agradecer vocês por terem dedicado esse tempo para passar aqui na oficina. Parte desse projeto das oficinas, a minha ideia é ter uma por mês vinculado ao grupo do Telegram, como uma pequena tentativa de formar esse caminhar juntos para além só das trocas de mensagens por texto. E aí eu vou trazer mais sobre isso no grupo nessa semana, nas próximas, para que a gente possa conversar a respeito. E muitíssimo obrigado por vocês terem participado. Obrigada, eu adorei, Thales. Eu coloquei lá nos comentários, né, lá no Telegram, assim, eu já trabalho com oficinas de escrita, né, com grupos de escrita e clube da escrita também. Então, é um lugar onde eu me coloco sentada na cadeira do estudante, sabe? E isso é muito importante porque tem uma retroalimentação, assim, das ideias, né? Então, é tão importante quanto eu estar lá, como quem está cuidando desses grupos, onde eu aprendo super, né? Com quem né? Demais, assim, esse estranhamento que a gente teve com a frase da Laura e da Isabela ali, vendo que eles causam estranhamento na gente e causam em você também, Thales, assim, né? Então, coloca todo mundo no mesmo pacotinho e isso é muito legal, né? É muito, muito bacana e realimenta em vários pontos desse meu fazer profissional, assim, né? Inclusive nesse ponto de tudo bem, eu posso também me estranhar junto, né? Eu também posso, né? E isso é muito, muito interessante e positivo, fora as ideias, né? Que aí, quando você está desenvolvendo uma coisa, vai te dando outras ideias. Então, sei lá, num dia faz com a primeira frase, no outro dia faz com a segunda frase, no outro faz com a terceira frase, quando entra com uma proposta ali, aquilo se transforma no meio do caminho, né? Isso é tudo muito, muito positivo e faz a troca ficar muito grande, né? Fica rica, né? Porque aí eu trago as minhas percepções, Suzane traz a dela, Deca traz a dela, você traz as suas, a gente mistura e sai daqui com 5 outras, né? Aí eu saio com a minha, com a de cada um de vocês e com aquela que a gente construiu junto, né? Assim, é muito legal isso, assim, gosto bastante. E quem sabe depois da pandemia a gente possa se encontrar, né? E fazer um grupo realmente. Mas aí a gente vai ter que misturar os estados, né? Seria maravilhoso. Não, eu sou do Rio. Eu sou de São Paulo. Suzane também é do Rio? Pois é. Mas quem sabe um dia a gente faz um encontro do Ninho, assim, entendeu? Encontro nacional do Ninho. Gosto dessa ideia. Também gosto. Já teve encontro do Ninho no Rio, tá? Então. Tá faltando a filial do Ninho aqui, Ninho Carioca. Por que não? Quem sabe em breve.
não é? Vamos espalhar. Mas o Thales tem esse projeto de fazer um encontro físico em São Paulo, não? O Ninho tem um grupo físico, bom, tá temporariamente online por conta da pandemia, mas a gente tem um grupo físico que já se encontra tem uns 3 anos, todas as semanas aqui em São Paulo. Legal. E aí, esse é o Círculo, que ele é o grupo interno do Ninho. A gente tem umas 10 pessoas que se encontram todas as semanas. E aí, esse grupo do Telegram e a newsletter, eles são uma espécie de um círculo externo. E por isso que eu estou querendo fazer essas oficinas como uma forma de aproximar as pessoas que estão participando pelo grupo e pela newsletter. Porque não tenho condição de oferecer o tipo de encontro que a gente faz no Círculo, que é toda quinta-feira à noite, para mais do que 10, 12 pessoas. Pela dinâmica que a gente faz, a gente escuta todo mundo, a gente conversa com todo mundo, a gente lê os textos das pessoas, e aí com mais gente a gente perderia a qualidade desse cuidado. Esse desenho de oficina que a gente fez aqui, por exemplo, funcionaria para 100 pessoas. Com restrições, a gente não leria o texto de todo mundo e tal, mas funciona. É diferente do Círculo. No Círculo a gente passa 3 horas por semana, mas a gente passa quase a primeira hora inteira só conversando como é que a gente está chegando, por exemplo. Que é uma outra proposta. Legal. E assim, a proposta de vocês é completamente diferente das minhas propostas dos meus grupos de escrita, né? O objetivo dos meus grupos de escrita é fomentar a escrita como direito de todos. Então, o meu objetivo é só dizer, né? Como se só fosse uma coisa pequena, mas enfim. É só dizer que qualquer pessoa é capaz de escrever. Pronto, dar a ela o direito da escrita, né? E abrir espaço para essa escrita, seja ela qual for. Tem gente que diz assim, eu só escrevo poesia, ótimo, então venha para cá e através das propostas que eu colocar, você vai escrever poesia. Outro que diz, eu não sei o que escrever, ótimo, venha para cá e diga, eu não sei o que escrever, e assim escreva, tem vontade de escrever. Né? Então, o foco é outro diferente, assim, né? Não tem por exemplo, o seu tem essa pegada de instruir também, né? Assim, a oficina de ontem, por exemplo, apresentar os narradores, o meu tem a proposta de desafiar, né? Então, eu te desafio a escrever em primeira pessoa, pronto. Não sei se eu sei, vamos lá, vamos fazer, não tem certo, não tem errado, tem fazer, né? Esse lugar de futucar com a criatividade, né? É outra proposta completamente diferente. E é tudo muito, muito bacana esse mundo de possibilidades, né? E que eu fui descobrir também agora nesse período de pandemia, assim, porque me fez ir para alcançar pessoas que eu não alcançaria se fosse para fazer de uma forma presencial, por exemplo. Eu acho que em grande parte é uma questão de pensar como é que a gente constrói comunidades em torno de coisas que são importantes e relevantes para a gente. No caso do Ninho, por exemplo, o foco maior é o acolhimento. Então, antes de qualquer coisa, é garantir que a pessoa se sinta bem o bastante para lembrar que ela pode. Porque o como fazer é outra coisa. Bem depois. Porque se tu sabe que pode, se tu sabe que é possível, tu vai fazer. Com ou sem o Ninho. E normalmente o que acontece é que o Ninho cuida para que as pessoas recuperem, consertem as asas, sabe? Para poder voar de novo. Porque, enfim, a gente vive num mundo que, infelizmente, nos ensina o tempo inteiro que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente blá, blá, blá. E aí, esses pequenos espaços, como o Ninho, ajudam as pessoas a lembrarem que sim, pode. E que tá tudo bem ser quem a gente é, do jeito que a gente é. E isso até é engraçado, porque o Ninho, por exemplo, ele é majoritariamente composto por mulheres e LGBTs. E eu achei, ao longo dos 6 anos que não existe, esse é o perfil das pessoas que frequentam o Ninho. Talvez por conta dessa proposta de acolher como quer que seja a pessoa e não baixar a cabeça frente a opressões e afins, porque a gente discute isso com alguma frequência. Eu tenho 3 clubes da escrita em funcionamento. Um deles a gente chama de Clube das Mulheres, porque só mulheres se inscreveram, então aí a gente botou o foco para esse mesmo. O outro que a gente chama de clube, seria um clube misto, tem um homem, e o outro que a gente abriu com outro período noturno, não sei o quê, porque tinha um homem te pedindo e tal, também não se deixar
daqui a pouco já tá cheio de mulheres de novo, assim, também, né? Porque, e aí, para mim, o incrível é quando eu consigo ter um homem ali dentro, sabe? Penso com um outro ponto de vista, olhando de uma outra forma. Né? Até quando no primeiro dia desse outro clube, que eu falei, gente, hoje são só homens aqui e tal, aí teve um deles que falou, não tem o clube das mulheres, então vamos fazer o clube dos homens. Eu falei, por mim tudo bem, se vocês quiserem a gente faz o clube dos homens, até porque existem questões aí que também atravessam vocês, né? E se não for um incômodo, uma mulher está conduzindo esse encontro, né, para vocês que são homens, não tem problema quanto a isso, assim, né, de fazermos daqui o clube dos homens, né, para que a gente também possa conhecer o ponto de vista diferente do meu, né. E assim como você também é envolvido com a comunicação não violenta, eu também sou, né. Então, o que eu mais desejo é conhecer pontos de vista diferentes, né, para poder ampliar esse entendimento do que é possível, né. É engraçado você falar isso porque várias meninas, mulheres escrevendo, porém, os prêmios literários, a maioria são homens que ganham. Aí tem as outras questões aí, né? Envolvidas nesses pacotes. Tem umas outras questões. Eu fiz, por exemplo, uma das atividades que era a partir da escrita pega uma música de uma compositora, mulher, e aí a gente vai escrever ter essa música como inspiração para escrever uma história, né? A história dessa música, a história que originou essa música, uma história que saia dessa música, né? Uma música. E aí tiver mulher, porque essas mulheres, principalmente as mais antigas, né? Por mais que fossem elas, fui eu quem escrevi essa música, eu precisava ter o nome de um homem ali do lado para validar a minha canção, né? E aí traga essa situação, assim, a história dessa música para a gente poder usar isso aqui, né? Bom, eu preciso ir. Eu agradeço, sabe? Pela Obrigado, Denise. Pretendo fazer outras. Gostei muito, Priscila, Suzane. Prazer. Obrigado. Quem sabe aí faz um encontro aí um dia dele. Sim. Mas, Então, assim, primeiramente. Perfeito. Então, de novo, obrigado. Vejo você no grupo do Telegram. Obrigada.